Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de maio, celebramos com muita alegria o martírio de São Matias Apóstolo. Judas traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Judas se arrependeu do seu pecado. No entanto, em vez de confiar, de acreditar na graça da misericórdia de Deus, Judas olhou para as suas misérias, para as suas limitações e acabou tirando a sua própria vida. É isso que acontece na nossa vida, na nossa alma, quando nós duvidamos da misericórdia de Deus. Quando nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas misérias, das nossas quedas, não admitimos que Deus nos perdoa, que Deus nos aceita de volta, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Infelizmente isso não aconteceu com Judas e ele acabou trilhando aquele destino. O que aconteceu? Os 12 ficaram desfocados, incompletos. Faltava um para ocupar o lugar de Judas. Então Pedro, o líder dos apóstolos, o líder dos discípulos da igreja nascente, resolveu fazer uma eleição, como nós ouvimos na primeira leitura. Observem que Jesus já não está mais no meio deles. Jesus já tinha voltado para o Pai. Ele já tinha subido ao céu, ou seja, com a sua ascensão, que nós iremos celebrar no próximo domingo. Então Pedro colocou um critério, que para ocupar o lugar de Judas, deveria ser algum discípulo que acompanhou nosso Senhor Jesus Cristo e que de uma certa forma era também testemunha da ressurreição. Então apresentaram dois nomes. José, conhecido como Barsabás, era um homem considerado justo, porque cumpria a lei do Senhor, e Matias, que é uma abreviação do nome Matatias, que quer dizer presente de Deus. E assim Pedro fez uma oração e eles tiraram a sorte e Matias acabou sendo escolhido. E de fato, Matias, na vida daqueles apóstolos, ele foi um grande presente de Deus para aquelas pessoas, porque todos nós somos um presente um na vida do outro, porque a nossa vocação não é um mérito nosso, a nossa vocação não é uma conquista nossa, a nossa vocação é puro dom, é dom de Deus, é Deus que nos chama e nós precisamos ter coragem de responder sim. Por isso que Jesus disse no Evangelho para nós: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Como é belo quando uma pessoa discerne a sua vocação e vê que a sua vocação é tal realidade e ela é fiel a Deus por meio daquela vocação e ela procura fazer a vontade de Deus naquela vocação. Aquela vocação, aquela vida, ela acaba gerando frutos. Olha o sacramento do matrimônio, quando o casal se ama, quando o casal não tem dúvida que a vontade de Deus é que eles vivam como marido e mulher. Olha os frutos que aquela relação, que aquele matrimônio produz. Um padre, quando ele é feliz na sua vocação, olha o fruto que ele produz dentro da igreja. E assim por diante, toda vocação é dada porque Deus quer que nós geremos frutos, e esse fruto é sempre na vida do outro. E aqui tem uma coisa, um detalhe, melhor dizendo, que eu sempre gosto de chamar a atenção quando eu vou falar da vocação, que existe um contraste no chamado da pessoa que chama e da pessoa que é chamada, no sentido que nós sempre somos chamados a uma missão que, humanamente falando, é impossível nós realizarmos ela. Por que é impossível? Porque de fato é impossível. Mas Deus nos chama a uma realidade maior, superior, tão sublime, para deixar evidente que não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz. Por isso que Jesus disse para São Paulo: a ti somente a minha graça me basta. E assim nós recordamos aqueles dois famosos episódios, que uma vez perguntaram para São Francisco de Assis: por que Deus não chamou outro para fazer o que você faz? São Francisco respondeu: porque Deus não achou uma pessoa pior do que eu. Ou Santa Madre Teresa de Calcutá:
um padre perguntou para ela: irmã, por que Deus não chamou uma outra pessoa, uma outra irmã, para fazer tudo isso que a senhora faz? E Madre Teresa respondeu: padre, se Deus achasse uma mulher mais fraca do que eu, mais pecadora do que eu, certamente Deus tinha chamado essa mulher e não eu. Ou seja, Deus sempre chama os fracos para realizar grandes missões. A nossa vocação não é um mérito nosso, nós temos que guardar isso no nosso coração. Não é uma conquista, é dom de Deus. Por isso que o vocacionado não tem que ter medo. Se é para casar, case. Se é para ser uma religiosa, seja religiosa. Se é para ser padre, seja padre. Não olhe para trás. Jesus estará com você. A graça de Deus vai te sustentar. Como que vai ser? Não importa, se entrega, que a providência divina jamais irá te abandonar. E Jesus também nos disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós só somos felizes quando de fato nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. O que nós deparamos hoje atualmente é com um monte de pessoas frustradas na vida. Pessoas que não são felizes fazendo aquilo que estão fazendo. Por quê? Porque lá atrás elas lutaram e optaram em não fazer a vontade de Deus. Eu nunca vou esquecer um episódio que, quando eu estava no interior fazendo pastoral, tinha umas comunidades que eu cuidava, e todas as vezes que eu e o padre iríamos para aquela comunidade celebrar missa, tinha um senhor que nos tratava com tanta admiração. Tanto o padre quanto eu, que ficava mais tempo com aquelas pessoas naquela comunidade. Aí coincidiu que a minha saída do seminário foi a pastoral de férias lá, ou seja, todos os seminaristas foram lá para aquela paróquia do interior, ficaram uma semana. E eu, por graça, não sei se foi somente graça, tive a graça de ficar nas comunidades que eu já trabalhava. Mas aí ficou eu, um diácono e mais 2 seminaristas. E houve um dia que nós almoçamos na casa daquele senhor. E aquele senhor já era um senhor já casado, tinha seus filhos, todos encaminhados na vida, já era avô e tudo mais. E ele nos disse o seguinte: que ele foi seminarista no tempo de Dom Orlando Chaves, ou seja, isso antes de Dom Bonifácio ser bispo de Cuiabá. O sonho dele, o desejo muito era ser padre, ele sentia esse chamado. Mas, no entanto, ele foi dispensado pelo padre reitor. Aí naquele momento ele começa a chorar de soluçar, porque o que mais doía na alma dele, que até aquele dia ele não havia compreendido qual foi o motivo que ele foi mandado embora do seminário. Padre, será que a vocação dele era ser padre? Eu não sei. Não sei. Uma coisa eu tenho certeza: nós só somos felizes quando de fato nós procuramos fazer a vontade de Deus. E há tantas situações que Deus nos pede, talvez o estado da nossa vida, ser padre, casar, ou permanecer solteiro, solteira, viver a castidade. Há tantas outras realidades, às vezes a virtude da paciência que Deus nos chama, a virtude da humildade, a virtude da humilhação, que às vezes é necessário passar pela humilhação para nós sermos humildes. Jesus foi humilhado, aceitou a própria morte. Quem somos nós para não aceitarmos as humilhações do dia a dia? Então Deus sempre nos chama a uma realidade em vista da nossa felicidade. E nós temos que aprender com os santos, como São Matias, a em tudo fazermos a vontade de Deus. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a São Matias que nós aprendamos a fazer a vontade de Deus, apesar das nossas limitações, da nossa pequenez, mas que confiemos sempre na graça de Deus, para que assim nós sejamos presente de Deus na vida de todas aquelas pessoas que nos rodeiam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.